Fala, bichos dessa minha natureza! Começamos mais um episódio do Bicho Gente Podcast, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a relação da família multiespécie com o tema autismo, transtorno do espectro autista. Estou aqui do meu lado com a Irene Prestes, psicanalista e antropóloga, Valquíria Garcia, estudante de psicologia e médica veterinária. Oi, pessoal, tudo bem? E temos Boa uma noite. convidada muito especial, que é a Patrícia Castro. Ela é diretora da empresa Facilita Pais, advogada e mãe de autista. Seja bem-vinda, Patrícia. Oi, gente. Obrigada pelo convite, pessoal. Vamos começar falando sobre o Facilita Pais. O que é o Facilita Pais? Facilita Pais é uma empresa que traz auxílio, facilidades, acolhimento para famílias de autistas após o diagnóstico de autismo, né, de um filho. Criei por sentir, né, essa dificuldade quando eu tive o diagnóstico do meu filho, do Arthur, que foi com 2 anos de idade. E eu tinha dificuldade de encontrar os serviços que estavam sendo indicados, né, para ele, as terapias, os profissionais especializados, conhecer sobre os direitos, aonde teriam esses profissionais especializados também para trabalhar com os direitos, e muito também da capacitação de pais em lidar com com o desenvolvimento de uma criança que está dentro do transtorno do espectro autista, para empoderar realmente os pais. A gente, após o diagnóstico, parece que nossa, eu não tenho capacitação para lidar com meu filho. E não, nós somos os maiores especialistas deles, né? Então, retornar com esse empoderamento é também um dos grandes focos da Facilita. Promovemos cursos, palestras, workshops com profissionais especializados para as demandas do cotidiano de uma criança, de um filho autista. Legal, legal demais. E olha, desculpa, olha que interessante. A gente ganhou esse guia. Dá pra ver ele? Aqui. A gente ganhou esse guia, que é o Guia de Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que tem várias informações bem interessantes sobre os direitos, a identificação, né? Eu vi aqui que tem a identificação do transtorno. Como que você pode saber se o seu filho tem alguma coisa, né? Algum problema que deva ser investigado? Eu tenho um filho que está sob investigação do TEA, e tenho exatamente essa dificuldade de achar terapeuta, o plano de saúde não cobre, e daí tem que ficar na fila, e daí tem que ir atrás, e são várias terapias, né? Pro meu filho foi recomendado terapia de integração sensorial, psicoterapia, fonoaudiologia, e sai com uma lista dificílimo achar tudo. E é bem isso, onde encontrar. Eu também, né, vejo, o desconhecido, né, ele causa aquele impacto. Impacto, assim, né? medo. Puxa o tapete, né? Fica sem chão. E aí depois você vai, conhecendo sobre o transtorno do espectro autista, tá tudo certo, o filho não mudou, né, ele continua o mesmo. Sim. Vai dar oportunidade, né, de maior desenvolvimento, qualidade de vida, para ele se sentir, né, eu vejo não se sentir. A gente quer sempre mostrar muito mais a potencialidade, né, de cada um chegar na sua maior potencialidade na vida. Então, esse é o meu papel, como eu fui estudar, fui conhecer, também apresentar para as famílias que exatamente isso. Nossos filhos não mudam, mas nós vamos, né, criar possibilidades desse desenvolvimento, dessa potencialidade na sua especificidade. Exatamente. Né? E assim, cada família, né, tem um perfil. Isso. A gente não pode querer, de repente, não, agora eu tenho o diagnóstico do meu filho e tem que ser assim, eu tenho que mudar tudo. Não, na verdade, a gente vai pensar em como colocar o que tem, né, hoje de tratamento, de possibilidades, e essa família se enquadre que viva bem, né? E além do perfil, é um transtorno para todos, realmente, e o que não é. Então, são facilidades. Essa uma coisa que você fala importante, acho que desde o começo da tua fala, que assim, é o meu filho, né? Então, o filho continua sendo filho. Exatamente. Né? A partir de um diagnóstico, mas
o filho continua sendo filho e vai se criando. O rótulo dele é o filho. Isso. Estado de filho. É o filho. Né? Então, e antes, né, justamente, antes ele é um filho, antes ele é uma pessoa. Isso, ele tem as suas, né, sua característica. As características que são próprias. Que as características do critério diagnóstico certamente estão ali. Mas é um espectro, né? Então, assim, cada um vai ser de um jeito. Isso. Eu ia falar isso, que cada autista é um autista. Exatamente. Específico, né? Você não pode dizer, e não é uma como uma doença que tem uma cura. Exatamente. Né? É uma característica. Exatamente, uma condição que vive-se, né, com ela, não tem cura, mas é justamente encontrar possibilidades, promover para que se tenha uma vida boa. Eu sempre também falo isso. A terapia não é para que se cure, para que se deixe de ser autista, é para que se viva bem sendo autista. Isso. Sim. Então, também eu sou muito grata em ter tido a possibilidade de ter essa compreensão logo no diagnóstico, assim, logo no começo. Foi bem no comecinho da pandemia. Nossa, juntinho, num período foi difícil. Então, aquela lista de terapias. Com tudo fechado. E aí eu fui estudando. E daí eu falo que eu hiperfoquei no autismo, sabe? Porque eu me encantei. São mentes brilhantes. É você realmente encontrar, como em qualquer pessoa, o que tem de melhor ali. E não depreciar, né? Aquilo por conta de um diagnóstico. Claro. Agora deixa eu fazer uma pergunta rápida de uma coisa que eu escuto muito. Agora tudo é autismo. Agora tudo é depressão. Agora tudo é problema psiquiátrico, psicológico, não sei o quê. Existem mais pessoas com o transtorno? Ou essa percepção tá maior porque o conhecimento avançou e a gente tá conseguindo identificar mais casos? Tem essas possibilidades, né? Assim, primeiro, o que eu penso, né? Eu vou falar, hoje nós temos mais tratamento, né? Realmente, né? Então, mais acessível, né? As terapias, as diversas possibilidades. Então, se não existia, então por que falar, né, que alguém tem, né, determinado diagnóstico, você não tem o que fazer, né? Também, de qualquer forma. Mas o que essa é um ponto que eu reflito. Sempre existiu, né? Não deixou de existir. Não começou a ter mais agora. Mas, pensando que a pessoa com transtorno espectro autista, ela é considerada uma pessoa com deficiência, tá? Por lei. E nessa trajetória cronológica mesmo, né? Assim, historicamente, as pessoas com deficiência, elas eram afastadas da sociedade, né? Iam para manicômios, estavam fora, excluídas. Então, aí nós começamos a ter mais, né? Começamos a observar mais. Esse é um ponto. Outro ponto que aí a ciência, né, explica é que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, um grande risco para autismo são os bebês prematuros, né? Onde o neurodesenvolvimento ali está. E os bebês prematuros, né, não viviam antigamente. Eles, né, hoje com a medicina, com a ciência, sobrevivem, graças a Deus. Mas as questões do neurodesenvolvimento podem, né, surgir. Né, então, por terem menos chance de sobrevivência, é possível que antes tivesse menos autistas do que hoje. Exatamente. Porque entendi. Interessante. Os maiores fatores de risco para o autismo é a prematuridade. Então, essa é uma explicação, né, também. E fora a parte genética, como ele é ele não é um gene, né, que faz essa alteração para o autismo, são vários. E aí são as questões, né, psiquiátricas. Então, uma família, né, que tem mais a depressão, a bipolaridade, são genes ali desse grupo que vão se somando ali e aí acabam definindo. Até é muito, assim, tem muitos que hoje estão tendo, né, os diagnósticos na fase adulta, mas já se percebiam, já sabiam que alguma coisa tinha, mas com outros nomes, né, daí. Sim. Aí, e com muito bullying por trás, né? Também, muitas vezes, né? O autismo, muitas vezes, não é o problema. O problema pode ser as comorbidades que acompanham, né? A depressão, a ansiedade é muito comum, o transtorno de déficit de atenção.
Então, esses são mais impactantes, né? Para quando você volta à vida dessa pessoa que teve o diagnóstico na fase adulta, tem que ter um prejuízo na vida para ter o diagnóstico, um prejuízo significativo. Senão, não é. Senão, é traço. Exatamente. É o que se chama de até espectro ampliado. Não chega a estar dentro não chega a fechar um diagnóstico. Então, isso. É por aí. E o quanto tudo isso te possibilitou o Facilita Paz, né? Exatamente. Você produz algo tão importante e que traz benefícios a muitas famílias, né? E que facilita um assunto que é pouco explorado, né? É pouco conhecido. Eu, desde que... Quer ver? O meu filho tá com quase 6 anos. Em julho ele faz 6 anos. Com 3, a gente já notou alguns sinais estranhos. Tipo, as primeiras palavras ele mal pronunciava. Só que ele andava bem, ele brincava bem e ele imitava muita coisa muito bem. Só que não construía o próprio raciocínio, o próprio argumento. Até hoje, ele não consegue falar na primeira pessoa. O Miguel não sei o que lá, o Miguel tá com fome, o Miguel tá com sede, o Miguel vai brincar sempre na terceira. E eu insisto bastante. Meu filho, não é o Miguel, eu vou fazer não sei o que, tá. Daí, às vezes eu tento ensinar assim, ó, daí eu vou falar, você não sei o que. Daí ele, você tá com fome? Não, eu não tô com fome, e você? Daí ele, você tá com fome. Não, meu filho, é eu. Daí fica essa dificuldade, assim, sabe? Exatamente. Aí ele meio que perde a paciência, assim, Miguel tá com fome. Né? Comunicando, né? Comunicando, isso. A intenção. Mas a gente teve essa percepção desde pequenininho, só que na hora de buscar o tratamento, uma dificuldade gigantesca, tendo plano de saúde. Imagine quem não tem um plano de saúde, né? Tem que ficar na fila do SUS e, né? Saúde. E é justamente isso. Pela expressão da Paty, não sei o que é pior. Né? E o que você estava falando justamente também para ter o diagnóstico, para fechar um diagnóstico tem que ter o prejuízo também desde a infância, desde a primeira infância. Então, não se tornou autista adulto, né, Paty? Às vezes, exatamente. Né? Com 30 anos ele é autista. Descobriu agora. Tem que voltar esse filme, né, e ver como é que era na infância. Porque senão, não é. E aí, existe muitos diagnósticos, né, que não são, que realmente é o autista. E isso tem que cuidar bastante também, né? É claro que não é um benefício para ninguém, mas também não dá para banalizar. Sim. Então, tem que preencher os critérios. É importantíssimo buscar um especialista, né, em autismo. Como eu atendo bastante famílias, a gente fica muito revoltados, muitas vezes, assim, de ver que aquela família está numa fila de espera para consulta com um profissional, mas aí vai para aquela consulta e esse profissional especialista, ele pede para voltar daqui tanto tempo, com mais um monte de investigação que vai demorar, porque vai ter fila de espera também, etc. E a oportunidade, né, ali... Vai se perdendo, vai né? Passando. Aquela janela... Eu falo, o diagnóstico, na verdade, ele é mais para ter acesso aos direitos mesmo. Porque você pode começar uma terapia, uma intervenção... Antes. Né? Só que para você ter acesso, daí, por exemplo, ao plano de saúde, você precisa ter o diagnóstico. Sim. Até hoje, nós temos, né, desde 2012, uma lei, que é a Lei Berenice-Piana, específica para pessoas com transtorno do espectro autista. E, numa parte dela onde se refere à questão de saúde, os autistas têm direitos ao diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Isso está na lei. Então, assim, o médico não deveria ter esse receio, de, às vezes, né, prescrever uma terapia, colocar esse termo exatamente. Diagnóstico de autismo, ainda que não definitivo. Para que essa família tenha acesso, né, às terapias Sim. Que vão por lei. beneficiar esse desenvolvimento. Eles têm... Olha que interessante, foi exatamente o que o neuro do Miguel falou. Ele falou assim, ó, antes da faixa dos 10 anos de idade, a gente não tem como fechar um diagnóstico, porque pode ser um conjunto de problemas que ele tem do desenvolvimento e não do neurodesenvolvimento, né? E isso pode
apresentar uma nova cara depois. Só que o conjunto de sintomas que ele tem é muito semelhante, é tão provável que eu vou escrever uma carta aqui pro plano e tal, e a gente vai buscar essas terapias. Isso, tipo, já vai tratar, precisa de fono? Precisa de integração sensorial? Precisa de terapia ocupacional? Precisa, então, né, já pede antes de qualquer coisa. Passa esse lado pra dar uma olhadinha pra... Assistência aí. Nesse sentido, uma das coisas que eu faço muito é justamente pedir, a primeira coisa, o documento mais importante é o laudo médico. Para esses direitos, né? Sim. Então eu peço para dar uma olhadinha, qualquer coisa eu peço, será que nós podemos pedir para o médico adequar aqui algumas palavras, não o tratamento, para que esse acesso ao direito fique mais fácil. E é ótimo, assim, sempre dá certo, assim. Legal, Você não vai mexer no tratamento, você vai só colocar algumas palavras ali que vão ajudar a ter esse acesso mesmo. Sim. Isso é bem interessante, né? A gente conseguir facilitar o acesso e ter essa clareza de que não é uma cura. Agora eu tenho acesso à terapia, então meu filho tá curado. Não é assim, né? E muitas vezes a gente tem que se educar também para conseguir, né, manter essa rotina, né? Sim. O impacto na rotina é grande. Porque se tem as terapias e elas têm essa quantidade, você tem que reestruturar tudo isso. Eu acho que esse é um dos grandes impactos do diagnóstico, assim. É realmente a rotina da família ali, ou do principal cuidador, né? Normalmente a mãe vai... Foi quando eu larguei o meu emprego e falei, não trabalho mais. Tive esse momento, assim, foi essa minha dificuldade. Não trabalho, agora eu vivo para atender o Arthur. E fiquei um tempo, assim, né, vivendo esse luto mesmo. E aí eu fui gostando de estudar sobre, daí eu comecei psicologia, e que eu não terminei, tá? Ainda. Acontece das melhores famílias. E aí eu comecei a montar a Facilita Paz ali na minha cabeça. E aí a hora que eu falei, não, agora eu vou fazer isso. E foi ótimo. Abraçou a causa. Assim, porque é bem legal. Bastante trabalho. Mas daí bacana. Já num outro momento do Arthur, né? Que num outro te possibilita momento, você ter um olhar fora, né, dos cuidados com ele, para um projeto seu e que multiplica, né, na assistência, nos direitos, né, a muito mais famílias. Multiplica, né? Exatamente, certamente. Replicar esse conhecimento, falando, não guardo o que foi bom só para mim. Isso. Eu passo para outras famílias. E justamente também esse acesso aos profissionais, através dos cursos, das palestras. Às vezes tem profissionais, como você experimentou, não tem agenda. Então, assim, uma palestra num final de semana com um profissional desses pode dar muita oportunidade para uma família conhecer, levar suas dúvidas. Então, isso é muito legal. E o Arthur estava numa outra fase já, eu também, já mais com o coração mais leve, mais calma, conhecendo sobre o autismo e já familiarizada e estruturada essa rotina, né? Aí eu tive como, né, voltar a trabalhar. Legal. E ele na escola, né? Uma curiosidade, trazendo então aqui pro Bicho Gente. Eu ia fazer isso agora. Eu também. A gente tá sincronia. Vamos ver se é o mesmo pensamento. Vamos juntar aqui as ideias aqui. Nesse processo, né, com o Arthur, nesse teu momento de muito mais estar com ele, né? Essas terapias ou situações que você possa ter vivido. Aonde a família multiespécie aparece, né? Aonde a gente verifica, ou você talvez tenha alguma experiência em alguma situação social ou em algum espaço de tratamento, aonde o cão, né, esteve presente, né? Ou até como você vê isso, né? Ou como Facilita Paz vê a família multiespécie. Ó, eu passei por aí. Perfeito. O que a Val tinha pensado? Eu tinha pensado meio que por aí, pegando o que o Fernando estava falando da estimulação sensorial, né? E eu pensando, nossa, que sensacional é uma estimulação sensorial o pet em casa. Né? Não precisa nem ter a terapia assistida por animais, mas só ali ou integrando a família. Integrando a família. Às vezes nem precisa ser um acompanhante terapêutico, mas só desse animal estar ali, um pedacinho da natureza, né? Dentro da família já é uma diferença. Já faria a diferença para esse desenvolvimento. Exato. Né? Na medida que você está pensando que
no desenvolvimento, que nós precisamos é estar com a natureza. Né? Perfeito. E que o que o animal faz, né? O que o cachorro mais predominantemente faz, é isso, né? Trazer essa natureza muito, muito próxima, né? E ela tem efeitos positivos sobre um desenvolvimento, né? E isso dos estudos que a gente verifica, tanto na diminuição do estresse quanto no bem-estar, né? Então, baixa estresse e sobe o bem-estar, né? Porque você tem um elemento da natureza, que não é qualquer, né? Que é né, um elemento vivo, cheio de escolhas. Isso, e muito disponível para se relacionar, né? Para estar afetivamente. Não sei qual era a pergunta do Fer, vamos ver que você estava passando no mesmo caminho. Era uma pergunta, era a mesma pergunta, só um pouco menos elaborada. Queria saber, né? Se você já teve contato com animais. Teve alguma coisa assim? Muito, assim, o que vocês trouxeram, né, é justamente o benefício de um pet numa família com uma criança autista. O que eu penso sempre? É oportunizar realmente o desenvolvimento o tempo todo em casa, né? Não só no ambiente terapêutico, esse é um ponto. Isso. Então, você imagina, de critério diagnóstico ali pensando, né? O déficit na comunicação social, né? Não existe um déficit na comunicação de fala. Essa é uma das primeiras coisas que eu aprendi com o autismo, é que nem sempre quem não fala não se comunica, né? E quem fala se comunica. Tive isso com o Arthur porque ele falava e eu não entendia. Eu falava, mas como assim déficit na comunicação, né? E olha só, a comunicação que pode acontecer com um cachorro dentro de casa, né? O tempo todo. A comunicação gestual, a comunicação do olhar. Capaz que eles falem melhor a língua um do outro do que a gente. Né? Justamente, são esses pré-requisitos para a fala até, né? Tem uma fono que fala que a fala é a cereja do bolo, ali, né? Da comunicação. Então, você está oportunizando o tempo todo essa comunicação social com um cachorrinho em casa, com um pet em casa. A questão do déficit também, né? Na interação social, né? Que é o outro critério diagnóstico. Que daí dentro vem várias coisas. Com o pet, isso é sensacional, né? Você consegue olhar, fazer, assim, essa leitura social de muitas coisas. Estar em ambientes, né, saudáveis com a natureza. Levá-lo para outros lugares. Não querer ficar só em casa. Outra questão, assim, que eu acho super importante é o que eu também, aí particular, né? Pós-diagnóstico, que você tem mais medo? Será que ele vai ter autonomia, né, para fazer as coisas? E se eu faltar? Então, assim, o pet, ele, ter para cuidar, alimentar um cachorro, estimula a autonomia. A autonomia o tempo todo. Então, e é promover isso no cotidiano, né? Porque eu falo, tá na terapia, mas não é pra fazer lá, é pra fazer na vida, né? Então, poder promover sempre isso no ambiente natural mesmo da criança. Ou até pensando. Desculpem. Tudo bem. No jovem, no adolescente, no adulto. Também, o quanto também essa parte de regulação, né? Sim. Ter ali essa companhia, estar junto, sentir esse amor tão sem exigir uma demanda que a gente fala, né? De outra ordem, né? As demandas são de outra ordem, né? É muito mais afetiva ali, realmente, do que faça assim, não faça assim, agora é a hora de fazer isso. Então, é um momento de, com ele eu posso ser eu mesmo, né? Sim. E isso é legal. Eu não tenho um cachorrinho. Agora vai chegar na minha família na terça-feira. Sério? Olha que legal. Mas não é na minha casa. Minha irmã que tá comprando, mas o Arthur tá super feliz. E já tá vendo foto, porque é da família. Nós almoçamos sempre, de segunda a sexta junto. Que raça que é, Paty? É um Lhasa. Ah, o Lhasa. Depois vocês têm que me contar se... Ok, tá. Vou deixar pro Fernando falar. Eu não vou falar da parte veterinária. Tá. Deixa ele falar do adestramento, do comportamento. Mas justamente, mas eu tenho o Papito, que é uma calopsita. Isso! Ele tá
conosco na família há uns 13 anos. Nossa, muito que antes legal. do Arthur. E amigos, fofinho. Aí eu tenho foto depois, se vocês quiserem Sim, até. Sim. Assim, Arthur pegava o Papito, colocava no carrinho e anda o Tá. Papito. Ia brincar com o tal. Papito. Lógico, né? A gente tem que ensinar muito ele não assustar o Papito. O Papito é muito delicado. Uhum. E mais uma relação muito legal. Sim. E imagina a brincadeira que ele construiu, que é difícil para uma pessoa autista, construir, né? Esse simbólico ali de levar o passarinho para passear no jipinho dele. Aham. Então, muito legal. Além do cuidado também, né? Não precisa trazer o Papito para dentro porque tá frio. Precisa trocar a comidinha do Papito, limpar e tudo. Então, são coisas que são prioridades, né? Até para a família, como eu disse. É uma prioridade minha que o Arthur ele tenha essa autonomia, né? A gente chama de atividades de vida diária, né? O que ele não viveria sem. Então, vamos oportunizar isso o tempo todo. E o pet favorece muito isso. Você tem um exemplo, né, Paty? De um cachorrinho, né? Da psicóloga que o Arthur ia. Eu contava até, né? Então, o Arthur, a gente passou por um momento muito difícil, que ele não ficava perto de crianças. Não estava, ele tinha realmente um desconforto muito grande. Isso porque ele associou o barulho do choro e do grito, né, com as crianças. E a gente teve um período grande em pandemia, mas no meu condomínio tem várias crianças e tudo. Só que ele ficou um momento tão difícil que ele via uma criança que não estava fazendo um som, para ele era incômodo, que ele já entrava num desconforto assim muito grande. E isso foi um período que nós tivemos que trabalhar muito, uma dessensibilização ali com ele, porque o mercado estava difícil, ir a um restaurante estava difícil. Passamos, mas teve um cão-terapeuta aí também no meio desse processo. E tinha, né? Um Shih Tzu, não tinha? Eu acho, um Shih Tzu, um Lhasa na tua irmã também? Não, a gente tem Alguém na tinha, né? chácara um Border Collie. Ah, tá. E Sabia que tinha alguma coisa. Ele convive, assim, com o Jet, que ele chama. Teve uma época que ele teve uma resistência porque deu uma latida inesperada. Então, eles sentem muito também isso da imprevisibilidade, assim, né? Mas depois foi aprendendo e ele é super amigo do Jet. Mas do cão-terapeuta, ele foi, né, num verão, numa colônia de férias inclusiva. Só para crianças que tinham objetivos mesmo ali a serem trabalhados. E aí foi o dia que foi o cão de uma psicóloga. Que legal. E foi muito legal ver a foto, que cada criança tinha o seu acompanhante terapêutico junto. Para aqueles momentos que precisasse, né? Assim, de um suporte. E nesse dia do cão, veio a foto dele em volta com um monte de criança junto. Com um labrador fofucho daqueles. E eles querendo, né, se aproximar. E o Arthur super bem do lado das outras crianças ali. Então, esse foi um processo de desestabilização que a gente foi usando, que era associar coisas que ele gostava muito com o que era difícil para ele. Então, também entrou muito a água. Nós íamos daí à piscina, onde tinham mais crianças, para que ele gosta muito de água. Então, estar lá era mais legal do que era difícil estar com as crianças. E assim foi indo. E hoje, o ano passado, ele pediu para fazer festa de aniversário com os amigos da escola. Nossa, olha que alegria. Superado, assim, é lindo de ver a superação dele mesmo. Que legal. Mas esse episódio foi marcante dessa interação social. Essa interação nessa colônia de férias. Porque era num processo que a gente estava muito no início, assim, onde ele resistia. Óbvio que eu ficava aflita, né? Assim, como é que ele passou o dia ali e tal. Aí me mandaram essa fotinho dele. Legal. E essa psicóloga, a Paula, ela tem o Simba, que é um terapeuta. Não necessariamente, né, em todas as sessões e tudo. Mas de vez em quando ela leva. E depois ele começou a fazer grupinho de habilidades sociais com ela. E uma musicoterapeuta. E de vez em quando ela levava. E era o dia mais legal. Que as crianças, né, ficavam super. Gostavam. Nossa, o Simba veio. Ou então ele tinha que ir pro consultório junto com ela.
crianças iam direto lá para ver onde estava o Simba. Uhum. Muito legal. Então, essa é a minha experiência que eu tinha para falar para vocês, assim, né? Do benefício e também uma vivência aí legal que super especial, né? Processo. Nossa, muito interessante. Muito legal. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Fernando. Pensando nessa frase, nesse recorte que você falou, né? Que as crianças... Imaginei aqui, né? Umas 10 crianças, assim, em volta do Simba, um labrador caramelo super gostoso. E elas dizendo assim, ai, o Simba veio! Né? Fer, qualquer cachorro pode ser um cachorro de apoio emocional ou de acompanhante terapêutico ou utilizado numa terapia de suporte com animais. Como que funciona a parte do animal? Não. Isso é triste. Eu tive no começo da minha carreira, eu tive uma... Quando eu aprendi sobre isso, eu tive uma visão romantizada da coisa. Por quê? Qualquer cachorro que tenha, claro, um sistema nervoso saudável, pode, tipo assim, meu cachorro é agressivo, é antissocial, e eu consigo transformar ele num cachorro sociável? Consigo. Mas para transformar ele num cão sociável a ponto de ser um cão terapeuta, ou um cão de assistência, eu preciso ter um trabalho gigantesco. E aí, não é só considerar a capacidade do cachorro, porque capacidade, sim, todo cachorro saudável tem a capacidade de ser um cão terapeuta. Só que a atuação do cachorro é a genética, mais o histórico, mais o contexto, mais todo o histórico da família, como que a família aborda esse cachorro, como que ela lida e tudo mais. Um somatório. Uma soma gigante de coisas. Então, não pelo cachorro. Mas por cada contexto individual, nem todo cachorro pode ser um cachorro terapeuta. E aí uma curiosidade que é interessante. Existem jeitos diferentes de identificar o trabalho desses cães. Existem os cães de companhia, que são aqueles cachorros bonzinhos que estão junto, mas que têm as suas dificuldades, e aí a criança tem as dificuldades dela, e geralmente são esses cachorros que abrem problemas de comportamento e tal. Quando eu sou chamado, tipo, a pessoa fala, o começo da história é sempre muito parecido. Me falaram, meu terapeuta falou que se eu tivesse um cachorro ia ser ótimo. E se fosse essa raça? E se fosse dessa raça, tinha que ser Maltese, ou Shih Tzu, ou Lhasa, ou York, ou não sei o quê. Dentro dos cães de companhia. Isso. Já só que aí rótulo, chegou, né? Só que aí o fulaninho chegou, isso. O Lulu chegou em casa e virou um problema, porque daí começou um conflito. Porque o meu filho tinha medo do latido, mas o cachorro late demais, e daí a gente vai ver as necessidades do cachorro não estão sendo supridas. E daí ele tá ali com uma visão assim de, tipo, esse cachorro tem uma função e a natureza dele já dá automaticamente essa função, isso é bem perigoso. Sim. Então, o que eu tenho que ver do meu cachorro? Primeiro, ele é um cachorro de companhia, de assistência ou terapeuta. Qual que é a diferença? O cachorro terapeuta é o cachorro que é preparado para diferentes tipos de pessoas, de interações, de abordagens. Então ele passa por um processo de adestramento muito detalhado, muito cheio de coisa. Por exemplo, uma dessensibilização que a gente faz para cachorros terapeutas. A dessensibilização à dor. Mas o cachorro não vai sofrer? Um pouquinho. Só que se essa dor acontecer de surpresa, ele pode morder a criança que ele tá... Que ele tá auxiliando? Auxiliando, sim. Isso acontece muito em cachorros que vão para hospitais de crianças queimadas, crianças com câncer, crianças que estão internadas no hospital e não podem sair do hospital. Quando elas veem um cachorro, elas querem abraçar, apertar, gritar. Felícia. E muitas querem morder o cachorro, beliscar o cachorro. E o que a gente faz? E o que a gente faz no treinamento do cão terapeuta? A gente simula tudo isso. Então, é um belisquinho e uma brincadeira. Um belisquinho sem dor e uma brincadeira. Aí um belisquinho, uma puxada de pelo e continua a brincadeira aqui, tirando do contexto e tal. E muitos dias seguidos. E vai acostumando o cachorro a transformar essa dorzinha que a criança pode causar num chamado para brincar ou numa resposta de relaxamento. Então, eu ensino o cachorro, por exemplo, que deitar e concentrar no que eu tô fazendo, ele ganha um prêmio. Beleza. Aí eu começo a dar uma puxadinha no pelo, uma puxadinha rápida, e deita, concentra, ganha o prêmio. E daí ele começa a associar. Essa puxadinha é muito legal, né? Essa puxadinha significa que eu tenho que relaxar. E daí ele ganha uma habilidade tão grande nisso que vira reflexo. Ele já não raciocina, ele já não calcula mais isso. Porque ele calculou tantas vezes no treinamento que ele acostumou. Quando ele sente aquela dorzinha, ele relaxa.
ou ele só se afasta, ou ele sinaliza quando dói mesmo, ele sinaliza que doeu, olha pro treinador, se afasta da criança com calma. Isso tudo tem que ser calculado no cão terapeuta. O cão assistente, como que é? Ele tem também um treino muito detalhado, mas voltado para as necessidades daquela pessoa. E isso, porque ele vai viver com a pessoa, né? E o cão de companhia, a gente já escolhe, assim, um grupo de raças que tenha mais probabilidade de ser calmo, de ser tranquilo e tudo, e a orientação para a família, para que a família saiba manter o comportamento bom do cachorro e que ele possa, num futuro, ser um cão assistente, ou se o trabalho de companhia dele já está sendo legal, né? Que ele não abra nenhum transtorno depois, para não dificultar, né, a vida da família. E eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui, porque às vezes alguém que vê a Patrícia falando, né, dos benefícios que tem para uma criança autista, ela se beneficiar dessa interação com os animais, né? Exato. Só que aí alguém pode pegar isso e falar, nossa, então eu vou arrumar um animal, um petzinho, um cão ou gato. Mas é isso, né? E aí generaliza e exatamente. Aí aqui, né, no Bicho Gente, Patrícia, nós trabalhamos com esses 3 eixos, a psicologia, né, a medicina veterinária e o adestramento na família multiespécie, né? Porque eles têm especificidades, né? Então, aí, né, nesse acompanhamento específico, né, de um cão de serviço, o quanto essa interdisciplinaridade vai fazer diferença. Sim. Né? Porque eu tenho recebido no consultório, às vezes, esse pedido, né, dos pais, que são meus pacientes, que têm filhos com autismo. O médico recomendou um cachorro. Então, é só assim, um cachorro, né? Como se um cachorro você... Qualquer um, tem 4 patas, isso, late. É um cachorro. Passa aqui, eu pego. Muito nisso que o Fernando coloca, porque ele vem pronto, né? O cachorro como se ele viesse pronto. Ele vem pronto. Como se fosse só mais uma das terapias que vai ter acesso lá, né? Mas é que ela já sabe o que fazer, né? O cachorro já sabe o que fazer. Né? E o quanto não é assim. Não. Né? Tem aspectos né, do próprio adestramento, tem aspectos clínicos do veterinário, tem aspectos emocionais envolvidos aí para essa escolha, né? Claro que isso é bom, isso é importante e às vezes é fundamental ter um animal, né, de outra espécie que não os humanos, né? Nessa família, para um desenvolvimento, né? Como você dá o exemplo da calopsita, né, de vocês, que faz diferença. Porque ele é diferente, ele vai se relacionar com cada um de vocês, especificamente com a criança, de uma forma que ninguém se relaciona, né? E isso vai possibilitar nele desenvolvimento de potencialidades outras que não, né, que o humano vai fazer, né? Aquilo que é necessário, não pensando em expectativa, né? Isso pro animal, né? Também pro pet. A importância que vocês colocaram dessas expectativas, né? De, Sim. Eu vou comprar um cachorrinho porque o médico sugeriu, porque eu ouvi falar que é bom. Imagina a expectativa aqui. Que isso gera, né? No animal, né? Sim. E que, na verdade, né, não é assim. Não. Né? São seres, né? São seres vivos que têm necessidades específicas, né? Que vão precisar também... Que tem cérebros também, né? Tem cérebros funcionantes, ativos. E achei muito legal o que você estava falando, justamente quando você falou dessa sensibilização, né, de puxar, exatamente o que eu falei ali da piscina, né, da água, que vocês fizeram. Sim. Que é associar aquilo com coisas boas, aquilo que a gente precisa que seja tolerado, né? Sim. E vale também para qualquer espécie, na verdade, né? Não só para o cachorro. A gente fala mais do cachorro, porque a gente trabalha mais com o cachorro, mas a gente precisa entender, tipo, tem uma calopsita. Quais são as características da calopsita? Eu tenho um filho autista que é sensível a barulho. Eu vou comprar uma calopsita porque eu vi a Paty falando que ela tem uma calopsita e deu certo. Beleza, a tua calopsita vai começar a gritar. O teu filho, meu Deus do céu, vai entrar em desespero e tal. E às vezes você tem um trabalho a mais para acalmar a calopsita, para acalmar o filho, para depois que tudo isso tiver, que todo esse incêndio tiver apagado, você começar uma relação ali. Mas também esse contato, a gente faz esse alerta, mas também não é só de alerta que vive a relação, né?
como que as crianças com transtorno se beneficiam desse contato? No meu ponto de vista, pela comunicação não verbal. Assim. Porque os animais são, cada espécie tem o seu padrão de comunicação e todos eles têm uma comunicação de padrão não verbal. Todos eles. O único que tem comunicação verbal complexa é o ser humano. Né? Não existe outro. Tem alguns que se aproximam, tipo os golfinhos têm uma codificação muito complexa, baleias têm uma codificação muito complexa, mas não chega a ter pronomes, artigos, verbos, substantivos e, sabe, essa construção de ideia super complexa. Os cachorros, e isso é uma questão natural, porque tem muita gente que tem esperança, que fala, não, o meu cachorro é diferente. O meu cachorro, quando ele fala au, 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 ele quer dizer não sei o que, ele tá argumentando comigo. Infelizmente, não. Porque essa coisa da fala, ela acontece na parte do córtex pré-frontal, que nos humanos... Fê, sabe que nem adianta você explicar isso, que a gente sempre fala aqui, né? O quê? Mas quando você vai falar com algum tutor que parte deste lugar de interação com o seu pet, ele sempre vai ter a mesma desculpa. Não... Mas ele fala. Mas sim. O meu fala. Sim, o meu fala. Olha lá, ó a carinha dele. Isso é um padrão. Muita gente fala isso e coloca isso pra fora como uma impressão real. Tipo, não é só uma esperança da pessoa. A pessoa realmente acredita, nada sabe? Nada a ver o que você tá falando. E assim. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do lado do cachorro, né, que a gente tem o lobo pré-frontal mais desenvolvido entre todas as espécies. Mas o cachorro tem o lobo temporal muito mais desenvolvido do que qualquer ser humano na face da Terra. E daí quando a gente tenta explicar o cheiro, o tipo de cheiro que um cachorro sente, por exemplo, você sente um cheiro de comida aqui. Nossa, estão cozinhando em algum lugar. O cachorro sente um cheiro de comida muito mais longe, muito mais fraco, ele entende a direção do cheiro. Como é que é isso? A direção do cheiro. Sim, a quantidade a altura de onda, sons muito mais agudos do que a gente percebe, muito mais graves do que a gente percebe, muito mais baixos, muito mais distantes, fracos do que a gente percebe. O cachorro consegue perceber, entender a direção, entender tirar um monte de informação que a gente nem consegue imaginar. Isso tudo que você tá falando aí, imagine que o gato é 4 vezes mais. Em questão de olfato. 4 vezes mais. Não adianta dizer pra ele que não passou um cachorro aqui. Ele sabe. Ele sabe. Mesmo depois que você limpou. Sim. Tá? Não adianta. E se você formar a frase e falar assim, gato, não tem cachorro aqui, é uma construção verbal. Ele não vai entender coisa nenhuma do que você tá falando. Né? Exato. E é isso. Eu concordo que esse é o maior benefício de ter um pet para uma criança autista, né? Que é a comunicação. Comunicação. Muito legal. Porque existe esse déficit, né, ali, justamente da comunicação gestual, que vai favorecer demais ali o tempo todo. Uma das primeiras coisas que a gente tinha ali até justamente de objetivo de aprendizado do Arthur era o vem, era o me dá, o apontar, que com um pet em casa natural, né, o tempo todo. Então, imagine se você tem ali uma lista de tantas horas, né, de terapia, de intervenção, quantas você faz benéfico, em casa, né? Sim. Então... E uma coisa que eu já vi demais, assim, é criança autista com transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção, não gosta de ninguém, não interage com ninguém, tem dificuldade com a família, mas o cachorro ela ama. Do cachorro ela não desgruda. O cachorro tá sempre do lado. Isso nos casos, né, em que rola essa conexão, essa comunicação certinha, parece que a criança entende o cachorro como se o cachorro entendesse melhor ela. Porque ela não consegue, talvez, né, isso que eu percebo daí, talvez ela não consiga se encaixar nos padrões da comunicação humana, só que o cachorro, o gato, o passarinho, com a comunicação não verbal dele, consegue alcançar aquela criança com aquele transtorno, e aí a conexão acontece melhor. Acaba tendo uma afinidade maior. Né? Isso tem estudos que mostram exatamente isso, né? E a relação muito mais com cachorros, né? O cachorro ainda é diferente do gato, da calopsita, dos peixes, né? Por ser um animal que estabelece uma relação de possibilidade afetiva, né?
que é a relação com que nós humanos nos relacionamos, né? A gente interage, a gente tem contato, mas nós temos relações que são afetivas. E o cachorro possibilita isso, né? Essa relação afetiva. E nessa medida, a possibilidade de projeção de emoções, né? Que às vezes não são possíveis entre os humanos dentro de um contexto familiar. E com o cachorro isso é possível. Né? Muito, né? Ele consegue, né, se relacionar. Tem trânsito, né? Tem trânsito, porque o cachorro não barra, né? Ele não faz barreira, né, a isso. Ele vai receber. O cachorro não tem construção cultural, né? Não, ele não está submetido a isso, mas ele interfere no cultural. Nem vai discriminar ninguém. Não vai discriminar, não tem, ele nem consegue. Então, Né? ele interfere num desenvolvimento físico, num desenvolvimento social, emocional. E claro que não beneficia apenas a criança com autismo, né? Vai beneficiar a todos os integrantes na família. Porque o cachorro vai se relacionar com cada um de algum jeito, né? E isso é muito interessante, que você vê às vezes dentro de uma família, alguém, né, traz um cachorro para cá, ganha de presente, um presente de grego, vem o cachorro, né? E tem alguém na família que odeia o cachorro, que não gosta de cachorro. Com o passar do tempo, esse que odeia. Geralmente. É aquele que, olha, tem conversa particular ali. Senta no sofá pra assistir TV, o cachorro senta no colo, tá do lado, encostado. Né? Eu acho incrível. Então, como ele vai se integrando à família, né? E nessa relação afetiva, atendendo às necessidades de cada um, né? E aí sim a gente comprova isso em estudos que ele possibilita isso. Então, o quanto é rico essa relação multiespécie, né? Para o desenvolvimento de todos, né? Quanto mais, né, de especificidades como com o autismo que a gente, né, que você né, tem um depoimento aqui como mãe, né, não como especialista, mas do como você viu, né, que isso teve efeitos. E com certeza foi diferente se tivesse um terapeuta humano tratando, ou se fosse uma outra criança fazendo. Com o cachorro flui de outra forma, né? Tá? Que legal. E é muito incrível. É incrível essas relações. Mas a gente tem que trocar, né? Tem que rodar aqui o aprendizado, né? Exato. Bom. Você falou tanta coisa que a gente não sabia hoje aqui, né? Trazer a gente vai trocando. Né, do guia de direitos, acho que você falou um pouquinho, eu queria ainda ouvir um pouco mais dessa guia, né, de direitos, porque o título é Guia de Direitos, né? E isso nossa, como isso é fundamental, direito, né? Dessa ordem do direito. Pensar né? nessa, né? Nos autistas. Assim, isso. Que foram excluídos, falar de fora, equidade, né? Isso. Assim, colocar possibilidades daquilo que aonde são encontradas as barreiras de ter acesso, né? A esses direitos que são para todos. Isso. A gente tem que pensar justamente na equidade, por isso, né, foram criadas e feitas essas leis para que todos possam ter uma sociedade justa e inclusiva. Então, nós, ao longo dos anos, né, diversas leis foram criadas para a pessoa com deficiência, para a pessoa com transtorno de espectro autista especificamente. E não é uma... A gente não vê essa garantia, né? Tem que ser sincera na prática o tempo todo, né? Mas é uma construção também. Porque à medida que esse direito vai sendo exigido, ele vai mudando, ter mais validade. Isso, relações sociais, culturais, paradigmas de relação se alteram, né? Exatamente. E eu falo, a gente se fala muito, por que tanto de direitos dos autistas, né? E esses dias até escrevi ali, eu refleti, porque a gente luta por uma deficiência invisível. Isso. Não tá na cara que ninguém é autista. A gente tem que explicar. Então, isso além de... Ai, desculpa. Tá tudo bem. Imagina. Tá tudo bem. Além de... a comunidade de pais e mães de autistas fica muito unida por isso. Porque nós sabemos dessa dificuldade. Isso. Principalmente também na inclusão escolar, é muito difícil. Essa parte de saúde é muito difícil. Os direitos do cotidiano daí, né, também. Eu acho que entra naquilo que a gente está falando. Cada um vai ter daí a sua necessidade. Não que todos precisem desses direitos. Mas eles só são acessados a partir do momento que se tem o diagnóstico. Isso que eu estava também falando.
A gente precisa do diagnóstico não porque eu quero dar um nome. Não né, para rotular, isso, né? Não para rotular. Mas principalmente para ter acesso a esses direitos. Isso. Senão, você não tem, né? Hoje você pode colocar na carteira de identidade ali, com o símbolo do autista. Tem a CIPTEA, que se chama também, que também você pode apresentar nos lugares onde você precisa acessar esses direitos, como prioridade de atendimento, 50% nas entradas de eventos ingressos, culturais, assim. esportivos e tudo, para realmente, daí você pensa por quê? Porque justamente a gente quer incluir, porque essas pessoas muitas vezes não querem sair, tem gastos enormes, né, também. Então, eu sou muito feliz em ter feito esse guia, porque eu tive dificuldade mesmo sendo advogada em entender essas leis, interpretá-las e como realmente, né, garantir. Qual que é o caminho? Então tem um pedaço ali que tem passo a passo de como fazer algumas coisas. E bem legal. Eu acho que quando você traz isso, né, nesse teu trabalho que é pessoal, né? Não, ele inicia a partir de um desejo pessoal de uma mãe, né? Que quer divulgar, né? E acho que agora você tem uma implicação muito maior, né? Vira um trabalho maior, né? Mas nessa medida você está mudando, né? Uma sociedade, interferindo numa cultura e que vai beneficiar não só aos autistas, né? Está beneficiando a todo cidadão, crianças, adultos, famílias, né? Famílias estão sendo beneficiadas na busca pelos seus direitos sociais. Exatamente. Né? Então, é uma modificação de cultura mesmo. E, né? e o mais importante, direitos que não são expostos. Sim, não. Eles existem, mas eles estão escondidinhos lá, tanto que eles precisam de um projeto como a Facilita que diga assim, ei, você tem esse direito. Aí a pessoa, pô, mas eu nem sabia. Não sabia que existia. E se você não tem um caso desse em casa, na família, você nunca vai saber. Não vai saber, isso, né? Exatamente. E daí como procurar, né? Acho que você diz, esse é o passo a passo. Então nós, né, os direitos estão aí, muitas vezes nós, né, somos ignorantes a eles, porque você não sabe esse passo a passo de como acessá-los, né? Tá. E a gente tem a dificuldade a própria Constituição diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, né? Exatamente. Mas olha o tamanho da lei. A gente teria que ter toda a população de advogados para saber de tudo, né? Exatamente. Mas acho que são essas ações que vão nos tornando pessoas mais atentas, alertas, né? E não sei como você vê isso. Por vezes, o que aparece como direito não vem como um direito, mas vem como um benefício, como se assim, eu sou menos, então eu estou tendo esse acesso. E não é dessa ordem, né? O direito não é porque você... não é por dó. Isso, não é por dó. É para te possibilitar isso. Aquilo que, né, todos têm direito. Isso. Né? Nós temos direitos constitucionais. Equidade, né? Exatamente. Isso, para equilibrar as coisas, né? Porque, legal, você... eu sou uma pessoa que não tem nenhuma apresentação de transtorno, legal. E eu não gosto que uma pessoa que tem um transtorno pague 50%. Só que o que essa pessoa gasta de remédio, terapia, tempo, trabalho, a pessoa que não tem o transtorno não gasta nada disso. Ela tá focando na vida dela ali sem esses atrapalhos, né? Então, é importante saber que não é uma questão de, eu tenho pena porque é coitadinho. Não, negativo. Mas essa pessoa passa por coisas que muita gente não passa. Então, justo que ela tenha alguns benefícios para equilibrar a situação e dar chance para que ela tenha uma qualidade de vida, né? Ela tenha isso, uma qualidade de vida. E acho que é isso que você, né, possibilita e isso está modificando. Há quanto tempo você tem o programa? A Facilita vai fazer 2 anos. 2 anos. Tempo, mas eu trabalhava nela, assim, antes com os estudos, com a minha vivência, principalmente, né? Aí eu fiz uma pós-graduação, especialista em autismo, e fui daí me capacitar para o direito da pessoa com autista, para o direito da pessoa com deficiência, e depois especificamente, né? E aí eu fui estruturando, né, realmente com esses serviços que eu senti dificuldade para poder fazer. E o que mais é justamente levar informação para a sociedade. Isso. Então, assim, eu não conhecia o autismo antes, né? Mas se eu puder, antes de ter o diagnóstico do autismo, se eu puder informar, às vezes, alguma família
para que ela tenha acesso a essas informações e consiga, talvez, identificar ou ali na família dela, ou na do vizinho, ou alguém, isso já valeu, né? E acho que se você, talvez 2, 4, 5 anos, né, que você está envolvida nisso direto ou indiretamente, deve ter mudado, né? Nossa. Acho que já é nesse sentido. Então, se foram 5 anos, o que era há 5 anos atrás não é mais, né? E isso, sem dúvida, já teve avanços, né? Você está declarando isso exatamente assim. Então, é isso, né? Está fazendo diferença, está transformando, né? Não vai mais ser como era antes, né? Perfeito. Porque já se avançou aí. Né? Exato. Com certeza. Muito Isso legal. é muito legal. Nossa, isso é E a gente teria papo aqui para mais 1000 horas, né? Porque eu tava dando uma olhada nesse guia aqui, cara, eu achei muito legal, muito completinho e bem prático, assim, resumido, direto ao ponto. Eu vou devorar esse negócio. E pelo Instagram. Muito legal, muito legal. Ô, Paty, pelo Instagram você disponibiliza, caso as pessoas entrem em contato com você? Pode entrar em contato direto comigo para eu disponibilizar daí no físico mesmo. Eu não tenho ele em online. Online, em e-book, não. Ainda. Mas esse material e as redes sociais, os contatos todos, e-mail, site, tem tudo aqui, vai estar tudo na descrição desse episódio, tá, bicho? Quem se interessar e quiser conversar com a Paty, tirar dúvidas, trocar ideia, pedir um guia desse, que, cara, eu achei sensacional essa ideia. E pedir mais informações, né, para o contato dos profissionais que ela indica, tudo. E participar, né? Quanto mais pessoas participam, mais se engajam, esse movimento, ele se torna legal. Quando a gente faz os cursos, assim, justamente faz ali também uma rede de apoio para as mães. A gente vai conversando, sai de casa, vai fazer outra... Por mais que vá aprender mais sobre o autismo, mas tá lá, vai tomar um café, vai bater um papo, vai ver que outras pessoas vivem o que você está vivendo. E agora, tá tudo bem. E agora acho que vai ser legal que a Paty vai sair daqui agora com mais uma nova instrução para as famílias, né? A família que procurá-la. Multiespécie. E os pais. Você viu? Agora. Na terça-feira na família, isso. vai conversar. Você vai precisar de recomendações. Isso que eu ia falar. Faz essa parte aí. Quando algum pai te perguntar lá, olha, qual animal, qual o melhor animal, né? Você fala, olha, conversa com o teu veterinário, conversa com o Fernando lá, com o especialista em comportamento para demanda da família, né? Porque para começar legal já, né? Isso. Da mesma forma que você tem a visão ampla, né, de olhar que cada família que tem lá um membro que é autista tem uma demanda, né? Os veterinários, os especialistas em comportamento têm também essa percepção de olhar que cada família tem um perfil também para um animal. Perfeito, né? Certamente. Muito bom. Estamos em sintonia. Isso, não é? Coisa boa. Paty, queria agradecer pela tua participação. Muito importante, muito legal, muito enriquecedora a tua participação aqui. E vamos voltar para aprofundar alguns assuntos, né? Tem muita coisa para falar sobre isso, né? Essa interação animal, autismo, tem muita coisa para falar. Total, e ajuda muito mais do que as pessoas que têm autistas na família, né? Isso. Ajuda muitas e muitas outras condições que às vezes a pessoa tem algum outro problema e pensa, pô, mas pode ser que o meu problema tenha algum direito, alguma coisa que eu possa buscar, alguma facilidade, né? Isso. Pra ajudar, então, cara, acho que vai ajudar muita gente. Fiquei muito feliz com esse tema que a gente levantou aqui. E, bichos, muito obrigado por assistir o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, tanto quanto a gente curtiu aqui. E no próximo episódio traremos novos assuntos que facilitam a sua vida na relação multiespécie. Fechou? Valeu, meus queridos. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau.